Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast Mais do que Finanças. Eu sou Márcio Ribeiro, é um prazer ter você aqui e é o nosso podcast número 36. Então, 36 episódios incríveis com pessoas que podem te ajudar aí a melhorar a gestão da sua empresa, você conhecer um pouco mais sobre finanças, sobre autoconhecimento. E hoje a gente vai falar sobre organização financeira para empresas. Então, a nossa série de planejamento financeiro, hoje a nossa intenção é ser mais técnico, mais prático para você que tem um negócio, que quer melhorar a gestão do seu negócio. Fica com a gente até o final, que eu tenho certeza que vai ser incrível. Então, antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para você receber as notificações. E eu tenho um recado para te dar. Sem Dívidas Bancárias é uma consultoria financeira especializada em negociação de dívida bancária, onde você consegue reduzir sua dívida em até 80%. Então, se você tem algum débito aí que você acha que é abusivo, juros, ou a parcela que você está pagando não está conseguindo, está achando que está pesado, entre em contato com a Sem Dívidas Bancárias que um dos consultores pode te ajudar. www.semdividasbancarias.com.br ou nas redes sociais @semdividasbancarias. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar aqui a nossa convidada, Carol Lima, da CL Finance, né? Então, seja bem-vinda. Se apresenta para o pessoal, conta um pouquinho da sua história, quem que é você. Bom, gente, hoje eu tô super feliz de estar aqui participando, ainda mais do seu 36º episódio. Que chique, né? Isso aí. Bom, Carolina Lima, é como todo mundo me conhece. Legal. Sou daqui de Jundiaí mesmo. Decidi empreender com finanças, tem aí aproximadamente uns 4 anos que eu resolvi sair do mundo corporativo. Na verdade, eu estava muito cansada, muito estressada, enfim, isso é um cenário de muitas pessoas que passam muito tempo dentro de empresas. E eu falei assim, bom, vou dar um tempo, só que nesse tempo eu falei assim, eu não tive aquela etapa da transição de carreira, vou fazer uma transição de carreira, né? As coisas de fato foram acontecendo porque eu sempre fui assim muito ligada ao meu propósito, aquilo que de fato eu queria fazer. Então eu sempre tive a consciência de que eu queria ajudar pessoas. Como não sabia, mas eu queria ajudar pessoas. Legal. E eu juntei a minha expertise da área de finanças, né? De ter aí ficado praticamente 25 anos trabalhando em tesouraria. Que legal. Então, eu juntei esse propósito em ajudar, juntei a minha transformação que eu tive aí nos últimos 10 anos, mais ou menos. Juntei tudo isso e nasceu a CL Finance. Ai, que legal. E assim, ó, eu adorei quando eu te conheci, né? Porque quando você começou a contar toda a sua trajetória e a gente estava se conhecendo, eu achei incrível, porque eu me espelhei também. Algumas coisas que aconteceram com você aconteceram comigo, então, num outro cenário, num outro lugar, mas assim, é muito legal a questão de a gente juntar o propósito com aquilo que a gente sabe, poder ajudar as pessoas, né? E a gente compartilha isso ajudando empresários, né? Que têm dificuldade ali de controlar o dinheiro, de conseguir organizar ali as finanças do negócio, né? E que é tão importante, né? Então, assim, eu brinco que o financeiro de uma empresa, eu falo que é o cérebro. Sim. Então, tipo assim, um exemplo, o coração é as vendas, né? Então tem que ter ali, tem que estar pulsando, né? Tem que ter sangue correndo no corpo, que é o dinheiro. E constância, né? Isso, exatamente, tem que ser constante. E o cérebro é o que vai decidir ali para onde o movimento do corpo, né? Como é que a operação vai. A direção, né? A direção, exatamente. Pensar a estratégia, né? E que legal. Mas você trouxe um ponto que eu quero começar falando sobre isso com você. O quanto que muitas pessoas que atuam no financeiro de empresas, minha história, eu vim do banco, né, do mercado financeiro ali, e muitas pessoas que trabalham nessa atmosfera, chega um momento que cansa, fica estressado, dá burnout e outras coisas. Você consegue trazer um ponto? Por que isso acontece? O que você sentiu para querer sair da área e começar a empreender? O que veio para você? Eu acho que é um ponto que é bem recorrente. As pessoas que eu conheço dessa área... Exatamente. E muita gente, na verdade, não só do financeiro, né? E, na verdade, esse lance do burnout, ele pode acontecer a pessoa estando trabalhando e aí uma infinidade de coisas, né?
Bom, mas eu sempre fui assim. Trabalhei em vários lugares. Chegava num determinado momento que eu não estava me encontrando. Tipo, não estava mais rolando uma química, tipo, entre eu, a empresa e tal. E daí chega o ponto que, tipo, cara, vamos encerrar esse episódio, esse ciclo e vamos pro próximo. Nessa última empresa que eu trabalhei, o que começou a acontecer? E isso acontece com muitas pessoas. Chegava na porta da empresa e não conseguia descer do carro. Uhum. Isso não aconteceu nenhuma nem duas. Isso aconteceu uma série de vezes, tá? Perfeito. E daí, por exemplo, se eu conseguia entrar, tipo, não rendia. Porque daí você tava passada, esgotada, não queria mais ficar naquele lugar, não fazia mais sentido ficar naquele lugar. Foi uma decisão que eu tomei de uma hora para outra? Não, demorou pra caramba. Mas eu cheguei num ponto que eu comecei a refletir sobre o que de fato eu estava fazendo da minha vida. Legal. Perfeito. Entende? As pessoas não conseguem fazer isso. As pessoas não conseguem pensar sozinhas. Perfeito. Elas têm sempre que procurar ajuda de alguém, de um profissional, enfim. Mas elas não conseguem tomar, tipo assim, cara, pra mim deu, morreu, vamos pro próximo. Sem contar também que uma pessoa com uma carreira, uma trajetória aí de 20 anos... Não, 25. tem gente que não consegue. Então, assim, a pessoa olha e fala assim, cara, eu sou isso, né? Eu sou o analista, eu sou o especialista, eu sou o gerente. E aí ela não, é muito difícil ter esse processo de entender que dá para recomeçar então, sempre. Sabe que eu tenho, por exemplo, uma pessoa muito próxima a mim, que mesmo você mostrando todo o potencial que ela tem, todas as N possibilidades que ela tem para ganhar dinheiro, que eu sempre acabo levando para a parte do dinheiro, Perfeito. Não tem como, né? A pessoa não consegue enxergar, parece que ela tem uma barreira, uma parede, e ela não consegue pensar que ela tem potencial para ir para onde ela quiser. A pessoa não consegue fazer isso. Então, eu falei assim, eu tomei uma decisão lá atrás, porque aquilo para mim morreu, não quero mais isso para mim. Foi uma reflexão sozinha. Na verdade, eu tenho vários episódios de reflexões assim que me causaram destraves. Legal. E eu mudei completamente o rumo da minha história. Na verdade, é lógico, eu acredito que aquilo já estava escrito para acontecer, entendeu? Mas precisou você ali ter esse momento de virada de chave, né? É uma virada de chave. Legal. E as pessoas não conseguem fazer isso sozinha. Verdade, concordo. E como é que foi, então, você tá no mundo corporativo ali, uma executiva, e aí começar a empreender? O que te motivou a trabalhar com consultoria? Como é que foi esse momento aí? Então, olha só, né? Juntando com essa parte do destrave, então eu falo que eu tive alguns momentos na minha vida que eu tive esses destraves sozinha. Hoje eu reconheço que sim, eu precisaria de ajuda profissional, porque eu falo que se eu conseguir, dar um up aí na minha vida sozinha, o que seria de mim se eu tivesse ajuda profissional hoje? Legal. Acredito que eu estaria muito mais longe da onde eu já consegui chegar. Então, eu tive um episódio que foi uma mudança de corpo por conta de participar de um grupo de corrida. Então, a corrida, ela te traz essa coisa, né, de você poder muito mais. Legal. Né, essa sensação de que, tipo, eu sou foda mesmo. Ainda mais quando a pessoa participa de uma prova de corrida e ela cruza a linha de chegada. Ali ninguém segura mais ninguém, né? Legal. Porque, né, então eu tive esse, aí depois eu tive esse do profissional, né, que foi, eu reconheci que, tipo, cara, o que a empresa quer não casa mais com o meu propósito, não dá liga, não rola a química, quero encerrar esse ciclo e seja o que Deus quiser. Legal. Loucura? Sim, é loucura, porque eu não tinha me planejado financeiramente pra, tipo assim... Sair empreendendo do nada. A louca empreendendo aí com alguma coisa. Não foi assim. Mas, enfim, eu falo que as coisas, quando a gente decide fazer ali uma movimentação... paixão, esse movimento... Exatamente. Legal. As coisas, elas vão se encaixando. Vai dando certo. Então, eu saí... E como que eu fui empreender? Né? Então, eu saí em meados de 2019...
Falei, bom, para mim essa fase, esse mundo corporativo para mim deu, não quero mais isso. Mesmo chegando a cargo de gestão, mesmo tendo um bom salário, tudo, não era mais aquilo não era que aquilo eu... que te motivava, né? Não, Sim, eu falei, cara, legal. quero ter tesão com outra coisa, não é ficar sentada aqui 8, 9 horas atrás de uma mesa, numa baia, atendendo telefone. Não, para mim deu, morri. Legal. Eu saí, aí o que eu fui fazer? Fui empreender. No quê? Fazendo bolo. Logo eu, né? Que nem gostar de cozinhar direito eu gosto. Meu marido pode confirmar isso. Mas, enfim, fui fazendo com uma amiga da corrida. E daí a gente, como fazia bolos funcionais, e a gente estava no mundo do fitness, né? Da Sim. corrida, ela falou assim, cara, vamos começar a fazer para vender, né? E o negócio deu um boom. Deu um boom, começamos a vender e tal. Só que, tipo, foi um negócio que nasceu do nada, sem estrutura, sem plano de negócio, nem conta, gente, não tinha nada. Qual a chance disso dar certo? Foi só a vontade mesmo e fazer algo, né? Lógico que não deu certo, né? Não deu certo, porque a gente não estava alinhado em muita coisa. Né? Instagram era tudo muita novidade, essa coisa de story e tudo mais. Não deu certo e cada uma seguiu ali o seu negócio. A gente acabou virando um absurdo, né? A gente acabou virando concorrentes, né? Porque as duas estavam fazendo a mesma coisa. E dentro do mesmo grupo. Bom, ela continuou seguindo porque ela realmente já era dessa coisa de empreender, geralmente fazendo alguma coisa ligada à alimentação. Legal. E chegou uma hora que eu falei, cara, pra mim deu, não dá mais, não curto fazer isso. Me dava palpitação quando chegava final de semana e tinha aquele monte de pedido para eu atender. Nisso veio a pandemia, meu sogro ficou sem um funcionário e ele falou, cara, preciso de alguém fazer contabilidade. E eu estava à disposição. Ele falou assim, vem aqui fazer contabilidade. Beleza, fui, falei, bom, seja que Deus quiser, vamos lá, tal. Nisso, uma amiga falou assim, Carol, você é da financeira, né? Eu falei, bom, eu sou. Você não quer organizar a empresa para mim? Naquele momento, eu pensei, bom, com todo o conhecimento que eu tenho, lógico que eu vou conseguir organizar a empresa dela, né? Foi difícil? Foi, porque é totalmente diferente da pessoa que está sentada atrás de uma mesa, cuidando, sei lá, às vezes você cuida 2, 3, 4 CNPJ, mas você só faz a mesma coisa, a mesma rotina. Quando o empreendedor chega para você e fala assim, eu preciso de ajuda, cara, porque ele precisa de ajuda em muita coisa. Sim. Entendeu? Não é só no financeiro. Porque a pessoa, quando ela entende que ela realmente precisa, é porque tá com gap em vários lugares. É mais do que finanças. Exatamente. Não, é muito mais do que finanças. E ali, de uma maneira muito despretensiosa, eu falei que eu comecei a empreender ali. Porque é ali que eu fui entender que eu estava terceirizando uma rotina para ela. Ali que eu fui entender o que era o tal do BPO financeiro, porque tem muitas funções que na pandemia deu um boom, né? Sim. Então, essas é uma delas. Então, foi ali que o negócio realmente começou a tomar forma e que foi ali que eu comecei a identificar que, tipo assim, cara, entendi qual era o sinal que estava vindo para mim lá atrás. Entende? Então, eu entendi que eu queria oferecer ajuda, que eu queria ser suporte, que eu queria pegar na mão, que trabalhar com empreendedor, não sabia se era isso. Porque como eu vim de 25 anos de financeiro, quando eu cheguei no escritório de contabilidade, minha cabeça falou assim, cara, show, sensacional, vou aprender DP, vou aprender fiscal, vou aprender contabilidade, eu vou para controller. Falei, show, era o que eu precisava saber. Aconteceu isso? Não. A vida pega essas peças, né? Não aconteceu nada disso. Só a parte da contabilidade, porque na verdade a contabilidade com a tesouraria, elas já são linkadas, né? Tem esse ponto. Então não rolou. Aí quando aconteceu essa necessidade dessa cliente e eu vi ali todas as dores que ela tinha e eu tinha acabado de passar por um episódio de empreender e vi ali todas as necessidades, né, da pessoa de eu empreender, né? Sim. Que ela faz tudo sozinha. Eu falei, cara, entendi.
Entendi ali o que de fato, qual era o meu propósito. Então, era ajudar empreendedores, né, dando a mão, guiando, orientando, colocando no caminho certo. Algumas vezes terceirizando rotina, depende muito da demanda de cada um. Outras assessorando. E no final disso, como foi que surgiu a consultoria? Porque eu falei, foram etapas, né? Sim. Eu não comecei a empreender e, de repente, Não o negócio pronto, estava né? pronto. Não, Legal. tudo foi acontecendo, fui estudando, fui moldando para realmente esse lance do funil, né? Tipo, eu fui enfiando tudo ali dentro e falei, cara, vamos lá, vamos começar a moldar esse negócio. E como que veio a consultoria? Eu comecei a perceber que, tipo, eu fazia o trabalho, mas chegava num determinado ponto que o negócio começava a patinar. E ele patinava por quê? Por conta da mentalidade desse empreendedor. Ou seja, eu podia fazer N manobras para ter sucesso, para ter resultados bons, mas, tipo, eu consegui 1 mês, 2, 3, não, porque a pessoa voltava lá para trás a fazer exatamente tudo que ela Seguindo o padrão fazia. ali disfuncional, né? Então, foi ali que eu falei, cara, eu vou estudar educação financeira. Legal. Né? Eu vou estudar educação financeira para realmente entender ali de como que eu faço para essa pessoa entender da importância dela cuidar do dinheiro dela. Né? Quando a gente fala cuidar do dinheiro, tem gente que acha que é cuidar, né? Pegar o papel na mão ali e ficar... Não vamos deixar amassado na carteira. Não, né? gente, Sim, não é isso, sim. né? Então, eu falei assim, fui estudar educação financeira para entender ali um leque de pessoas diferentes. E ali eu consegui identificar quais eram aqueles que de fato eu gosto de trabalhar. Então, tipo, eu tive que estudar educação financeira, eu tive que estudar a parte de comportamento, né? Porque tá totalmente relacionado. E daí, sim, a hora que eu peguei tudo isso e levei lá para a cabeça do meu empreendedor, aí o negócio mudou completamente de figura. Cara, que top. Ó, nesses minutos aqui que você resumiu a sua história até aqui, já tem um monte de coisa que dá pra gente trabalhar e talvez, com base nisso, ser uma baita de uma consultoria para quem tá assistindo a gente ou ouvindo a gente. Então, vamos por partes aqui, que foi bem legal. Então, um ponto que você trouxe que eu penso que é fundamental é essa questão do propósito. Então, sim, você ter bem definido aquilo que você quer. Nem sempre vai estar pronto o propósito, né? A pessoa acha que... Tem muita gente que, quando você vai conversar, qual que é o seu propósito? A pessoa já quer um negócio pronto, embalado, com um lacinho colorido ali. mesmo. E, na verdade, esse propósito ele pode ser ajustável e desenvolvido no processo, né? Então, a Gabi fala muito isso, né? Quando ela saiu do banco para ser maquiadora, ela, tipo, me encontrei aqui, é isso que eu vou fazer. Só que aí o propósito dela foi andando, evoluindo até um ponto que hoje ela trabalha com as mentorias, com o grupo de network e outras coisas. E aí, só que aquele primeiro movimento que é o importante, você tá tipo, eu tô acordando e vindo trabalhar e não faz mais sentido para mim, porque eu tô no modo robô, né? Então eu acordo, vou trabalhar. Mesmo, E quando você falou assim, tipo, eu não conseguia descer do carro para entrar na empresa, eu me vi e vejo muitos amigos que são ex-bancários nessa situação. Então, a pessoa trabalha no banco décadas, às vezes, tipo, ou muitos anos ali, e chega um ponto que ela fica presa naquele ciclo, não consegue sair, e aí não tem mais propósito. Então, eu vejo muito o que aconteceu isso comigo também. Em alguns momentos eu saía do banco com a cabeça cheia, tipo... Cara, não é isso que eu quero. Não... E até um ponto que eu entendi que o meu propósito estava desalinhado com o da instituição. Via muita coisa que ele não era mais funcional para mim. E comecei a empreender também. Tipo, então, como é que eu vou ajudar as pessoas, as empresas? Então, é bem legal esse ponto do propósito. Então, às vezes a pessoa está esperando, você que está acompanhando a gente, talvez ainda está se sentindo meio deslocado no seu trabalho, começa a pensar como seria o cenário melhor, assim, né? Tipo, o que eu posso fazer, o que eu sou bom, que nem você pegou a sua experiência. Tipo, sim. Cara, vários anos aqui fazendo, eu sei fazer, e tem muita gente que tem uma dor, que é não saber fazer, né? Então, o brasileiro, tem pouca educação financeira, né? Então, assim, bem ainda, infelizmente...
não é comum, né? Não é tradicional falar em casa de dinheiro, não é tradicional falar sobre empresa, empreendedorismo em casa, então ainda existe muitas barreiras. Essa é a crença, né? Uma crença, gente, exatamente, que empresário é ruim, pessoa que ganha dinheiro em cima dos outros, que empreender é loteria, porque você não tem o garantido, que é melhor eu ter um emprego fixo e seguro do que ter um negócio, que eu vou ter um monte de dor de cabeça. Que lidar com gente é difícil, né? Então, são coisas que as pessoas vão alimentando e no final das contas é difícil. E aí um ponto que eu quero até fazer um paralelo para trazer isso, que as pessoas fazem isso e muitas vezes não se preparam para começar a empreender. Por quê? Como ninguém pensa assim, vou ser um empreendedor, né? Então, hoje até com a nova geração tem muita gente que já tem essa mentalidade, mas pessoas ali, sei lá, 10, 15 anos atrás, tipo, ou o cara já era de uma família de comerciante, ou de alguém que tinha... tocou o negócio, né? Ou, tipo assim, não era um negócio que o cara falava, viu? O cara falava, eu quero fazer uma faculdade de Direito, eu quero fazer uma faculdade de Administração, eu quero fazer uma faculdade. Então, era normal a pessoa fazer uma faculdade para ter uma profissão fixa ali, né? Então, ninguém se preparou para ser empresário. Eu vejo que muitas pessoas, a pandemia trouxe isso. Muitas pessoas começaram a empreender de forma... forçosa, vamos dizer assim, porque tipo, perdi o emprego, me vi aqui aberto, né? O que eu vou fazer? E aí começa a empreender. E não tem nada errado com isso. O ponto é que muitas vezes eles não se preparam, não estudam, não vai fazer que nem você. Você chegou, beleza, comecei num negócio, aí não deu muito certo, aí o que eu posso fazer então para melhorar, organizar, estruturar e fazer? E aí hoje você tem um negócio que funciona, que dá certo, tem propósito. Mas sabe que você falando, assim, você foi falando, eu já fui aqui pensando, eu falei, cara, tenho até um detalhe aí. Um detalhe isso, aí, coloca. né? Eu tenho um cliente que ele chegou até mim por uma indicação. E essa pessoa, quando ele chegou, precisa organizar, enfim, o de praxe. Sim. Tá? Você vai contar os causos daqui a pouco. Vamos lá. É o de praxe, né? Sempre o tipo tá tudo zoado. Então, beleza, vamos lá, vamos ver o que tá acontecendo. Então, beleza. Quando a gente começou a realmente fazer, então você vai lá, você pede o extrato, não sei o que, aí começa a vir aquela salada, né? Então, ali você vai moldando. Ali mesmo você já começa a dar as primeiras orientações. Mas daí teve uma coisa que me deixou, assim, na verdade, o que ele me passou com tanta paixão aquilo que ele fazia, que eu falei, cara, faz muito sentido para mim ajudar essa pessoa. Legal. Entendeu? Porque juntar tudo que eu sei, mais o meu propósito que é ajudar, aí me chega uma pessoa com uma puta de uma paixão por aquilo que faz e pedindo um socorro, eu falei, cara, casou. É isso. Casou. Legal. E essa pessoa, ele chegou, então por isso que eu falo, é muito além de finanças, é muito além de número, porque a pessoa chega até você por causa de X necessidade, e você descobre ali no decorrer que ele precisa de muito mais. Perfeito. Então, o que aconteceu com essa pessoa? Ele, de repente, se viu empreendendo. Tá? Então, tipo, o pai já tinha um negócio, logicamente que ele já tinha ali uma paixão, tal, por conta do pai, do negócio do pai. O histórico familiar. O pai não deixou ele participar do que fazia. Então, ele, acho que por pirraça, né, falou assim, eu vou fazer também. Só que ele faz melhor que o pai, né, mas tudo bem. Aí, o que aconteceu? Só que esse cara não sabe nada. Nada. Então, ele não sabe conversar, ele não sabe mandar um e-mail, ele não sabe no WhatsApp, ele não sabe nada. Ele precisa de alguém que pegue na mão dele e vai orientando. Ó, aqui você faz assim, aqui você faz assado, aqui você fala assim, aqui não sei o quê, papapá. Você vai orientando essa pessoa. Então, a gente fala, né, que ninguém resolve empreender e tudo mais. Então, dá para linkar essa parte do propósito com essa parte do decidir empreender. Perfeito. E é importante esse link e, assim, a pessoa ter essa percepção. Então, assim, os outros episódios, teve alguns episódios que eu falei sobre isso. Que teve episódio que a gente começou a falar aqui de empreender, como se trazendo as realidades do que acontece no dia a dia. E aí parece que você fala mal de empreender. Na verdade, não é falar mal. Na verdade, é trazer as responsabilidades, os desafios, como é que é na prática. Porque a gente tem hoje uma geração que é muito...
Quero ficar milionário do dia pra noite. Eles querem tudo. Tipo assim, tô um ano já aqui no trabalho e não tô ganhando 20 mil por mês. Como assim? É exatamente isso. Então, é isso que tem que ser falado, cara. É um processo. E aí o empreendedor que tem essa paixão, e a grande maioria, se você conversar com... eu lembro da época do banco ali, você ia atender... muitas vezes o cara era um excelente soldador na empresa, aí ele aposentou... Aí a empresa, tipo, por conta do custo, o cara já era... abre um CNPJ, começa a emitir nota pra mim aqui, vira um prestador de serviço que eu vou te pagar. Aí o cara começa ali começa a ser um torneiro mecânico ali, começa a fazer as coisas, daqui a pouco ele tem uma empresa ali de metalúrgica que vai prestando serviço. Ele começou a prestar serviço para de repente o outro ficou sabendo, exatamente. E enfim, o negócio já pegou aí uma outra... pega volume, aí pega alguém para ajudar, daqui a pouco ele tá com 10 funcionários, faturando 200 mil por mês, 300 mil por mês, mas não tem... Ele é muito bom no que ele faz. Então, se você pegar assim, cara, a ferramenta que ele faz é excelente, o trabalho prático ali, a técnica é top, porque ele tem 30 anos de história, de experiência, só que falta a gestão. Sim. E aí ele não... O que ele faz muitas vezes? Eu não tenho... Ou ele tenta fazer sozinho, tipo, ele é o cara que paga só os boletos e no tempo que sobra, livre ali, ele vai para apuração e não consegue gerenciar as pessoas. Ou ele coloca alguém da família, porque é de confiança, não vai me roubar, né? E coloca um sobrinho, uma filha, a esposa. Tipo assim, é garantia de que vai fazer certo. Isso, ninguém vai me roubar, né? Tipo, é um parente aqui, só que a pessoa também não sabe. A pessoa só é uma pagadora de boletos. Eu falo que às vezes duas pessoas que não sabem fazer, isso, né? E aí o negócio começa, quando tá em tempo bom, beleza, economia tudo ok, mercado com crédito barato, e cresce. Só que aí eu tenho a minha experiência com clientes que estão endividados ou que estão passando por dificuldade ali na questão do fluxo financeiro. Por quê? Não saber fazer a gestão, gasta demais, não olha, não acompanha, não tem indicador, não faz nada. Quando cai uma crise ou cai um faturamento, perde um cliente atrasa, aí que começa a vir os problemas, porque pega o emocional, aí começa a faltar dinheiro, vai no banco, pega dinheiro emprestado, pega 1, pega 2, pega 3, a gente estava falando até antes, né? Sobre um caso parecido. E vira uma bola de neve. Aí o cara, tipo assim, ganha 200 mil, mas tem de parcela 40 mil de banco. Como é que ele sobrevive se a margem dele tem um valor ali, né? Então, é muito delicado. Então, eu falo que empreender é sério. Então, a pessoa, ela pode começar com a paixão, ela pode... não saber de finanças, não saber de gestão, mas tem uma hora na vida dela que ela precisa tomar uma decisão. Que a gente cai agora na parte da organização. Isso, ela precisa, tipo assim, eu não sou obrigado como empresário saber tudo, porque mas eu não preciso dá. Entender qual é o momento que eu preciso recorrer à ajuda. Exatamente, então ter pessoas para me ajudar, ter uma mínima noção, porque também... se ele não tiver uma mínima noção, eu não consigo acompanhar e gerenciar se está dando certo. Então, muitas empresas ali que eu fiz consultoria, teve alguns casos, vários casos, que a pessoa falava, eu contratei uma pessoa aqui no financeiro e me roubou. O meu gerente desviou dinheiro, aconteceu tal coisa. E aí, assim, claro que ele vai desviar. Ninguém tá acompanhando. Abandonou o negócio, então tem alguém aqui, dane-se o resto, eu vou fazer só o que eu gosto, que é a operação, é o comercial, enfim, né? E aí não é assim, você tem que olhar, beleza, então se eu coloquei você para fazer, eu preciso pelo menos saber o que você tá fazendo e acompanhar, é o mínimo. E que as pessoas às vezes acham que, tipo assim, eu coloquei você no meu lugar, é sua obrigação saber tudo, fazer tudo e me entregar tudo pronto. Não é assim que funciona, né? Eu até gosto, por exemplo, ainda voltando nesse caso desse cliente meu, é muito recente que a gente colocou um sistema para ele, não tinha, era todo o controle no Excel, e o controle no Excel ainda foi eu que fiz, porque antes de mim não tinha, tipo assim, um caderno. O pessoal ligava, cobrava, e daí falava, putz, é mesmo, tem que pagar, entendeu? Era nesse esquemão. Mas chega num determinado momento que você quer, quanto mais clareza, melhor. Sim. E esse lance da clareza independe o porte da pessoa. Perfeito. Entende? Todo mundo precisa ter. Precisa ser claro o quanto você ganha, o quanto você tem de despesa, qual que é teu custo, as suas retiradas. E tipo assim, você tem um planejamento de, né, sei lá, e depende. Tem gente que gosta de ver 3 meses, 6, 1 ano, enfim.
Mas é importante você saber para onde que o teu negócio está indo. É fundamental. É fundamental, porque a mesma coisa, tipo assim, a pessoa, vamos colocar aqui o CLT, por exemplo. O CLT que, tipo assim, ele sabe que o propósito dele não tá mais linkado com o da empresa, ele senta na frente do computador, tem um dia que é uma merda, entende? Mas ele não consegue admitir aquilo e a vida vai seguindo, a vida vai indo embora e ele continua lá falando, ai, que saco, ai, não aguento mais, ai, não sei o quê, ai, o que eu faço? E se fica com esse se, os anos passam e não faz nada, beleza. Projetos engavetados ali. Exatamente. Aí eu falo assim, aí tem o lance do empreendedor. Aí beleza, a pessoa começa ali, faz aqui, papapá, pé, o negócio começa a pegar uma performance totalmente diferente. E daí o que ele decide fazer? Ele quer muitas vezes fazer tudo sozinho, entendeu? E daí, tipo assim, não tem zero clareza das coisas que ele faz. Ou com muito custo, ele coloca, de repente, alguém para ajudar, né? Mas também não performa tanto. Isso. Mas o que acontece? Eu falo assim, o que tem a ver, né? Tipo, o empreendedor com aquele CLT que tá lá, que não sabe o que faz da vida. Eu falo assim, a gente chega um momento que a gente tem que parar e falar assim, cara, o que eu tô fazendo? Né? Isso aqui é realmente o que eu gostaria de estar fazendo nesse momento? Que às vezes não é. Cara, o que será que eu tenho que fazer para sair dessa situação? Então, isso vale tanto para a pessoa que está lá, que não consegue enxergar um palmo na frente do nariz, quanto o empreendedor. Perfeito. Então, o empreendedor ele precisa fazer essa reflexão. Aonde eu quero chegar com o meu negócio? Esse é o ponto. É a questão que você falou, da mentalidade. Tipo assim, porque muitas vezes o cara ele é empreendedor, ele tem um CNPJ, mas ele tem a cabeça de empregado. Sim. Então ele é um empregado do próprio trabalho. Então, tipo assim, um exemplo. O cara construiu lá, um exemplo que eu dei aqui, que era um caso real até na época do banco. Então, a pessoa trabalhava numa empresa, foi obrigado a trocar o regime, virou um CNPJ. Só que na cabeça dele, ele tem um cliente fixo ali, um cara que é a carteira, alguém que ele vem sempre por indicação. Então, ele tem a cabeça, tipo assim, o meu negócio, então enquanto a Carol tá comprando de mim, ela tá pagando meu salário e eu só preciso fazer o mínimo. Não preciso cuidar dele. Então, eu não preciso fazer gestão, não preciso treinar as pessoas, eu só preciso fazer o meu trabalho. Só que acontece que às vezes ela pega tanta responsabilidade que aí começa a perder a mão, porque não tem organização, né? Sim. E aí é o ponto da virada. Então, essa sua fala foi muito boa. O que eu quero do meu negócio para os próximos meses, para os próximos anos? Então, a pessoa Onde precisa. eu falo chegar, que né? assim, gente, mas tem que refletir. Né? Eu falei assim, cara, isso é reflexão. Tem gente que paga, enfim, gente, vou falar aqui, não tem como não falar. Mas tem gente que fica lá pagando meses e meses de terapia, não sei o que. Cara, mas e aí? Tem que dar um chacoalhão, tapa na cara pra ver se toma alguma atitude. Exatamente. Eu sei, é muito radical. Sim. Mas eu falo que, tipo assim, por exemplo, o empreendedor. Cara, quem empreende vive num looping, né? Nossa, o negócio faz assim. É variável, né? E é uma loucura. Então eu falo assim, a pessoa precisa refletir. Cara, faz sentido essa vida louca? Sim. Entende? Faz sentido isso pra mim? Se a sua resposta for sim, então vambora. Né? Mas precisa fazer sentido para a pessoa. E esse ponto que você está trazendo assim, é muito importante porque tem muita empresa que o cara ele tem essa cabeça de empregado, ele não faz nenhuma das funções que ele precisaria fazer, ele não assume responsabilidade, sempre vai ser culpa do outro, tipo assim, eu tenho um time, meu time é ruim, meu time não vende. O cara, tem empresa que eu comecei a atender, o cara fazia 20 anos que não tinha meta comercial. Então, gente. Tipo, eu cheguei a atender empresas que a atividade deles é vendas. Então, o cara, a função dele é o quê? Eu vendo imóveis. Uhum. Tá, então, você trabalha com vendas. Você tem meta? Não. Então, você Como assim você não tem meta? Vendeu, não vendeu, tá tudo galera certo. aqui, a gente trabalha, vai indo e tá andando. E o negócio tava andando, beleza, tudo bem. Mas, tipo... Se você tivesse uma meta, se você tivesse onde eu quero chegar, você poderia estar o dobro do tamanho. Sim. Sabe? Então, assim, muita gente anda de lado. Tipo assim, tá bom, um faturamento de 200 mil aqui, tá tudo certo. Só que assim, o cara fatura 200 mil há 10 anos. A empresa dele já
regrediu num ponto que ele não imagina, porque tem inflação, tem aumento de custo e outras coisas, só que ele não tem essa cabeça, tipo, que o que ele quer da vida, tipo assim, eu vou... E aí muitas vezes eu cheguei para empresários falando assim, viu, é mais fácil hoje você encerrar o CNPJ e pedir um emprego para alguém e ser o gerente do cara, trabalhar para ele, porque você vai ter 10 vezes menos dor de cabeça, que hoje você não... Tem empresário que não tem férias. Quanto tempo faz você tirar férias? Nunca tirei férias nos últimos 6, 7 anos. Então você acha que eu até brincava... Falta de organização. Falei, cara, tipo assim, você voltou a ser escravo do seu trabalho, porque o seu empregado ele tem 30 dias de férias. Você e não você tem... não consegue. Entendeu? E você não dorme, você está preocupado. Então, assim, como é que a gente resolve isso, né? E aí eu quis te trazer para você abordar esse tema, que é muito importante. Então, assim, tem muita... Dentro do processo dos negócios, né? É muito difícil uma empresa começar com um financeiro organizado. Não começa. Porque, como a gente estava falando, é o setor que poucas pessoas têm afinidade, têm aptidão ali, gostam disso, porque é ensinado desde lá da escola que é chato, matemática é chato, número é chato, que o legal é fazer outras coisas. E aí, quando o empresário começa, então eu gosto de vender água, gosto de vender aqui. Então eu gosto de vender, eu gosto de gente. Não, planilha é chato, esse negócio. Então as pessoas vão deixando para depois. Só que é o que vai fazer a empresa se perpetuar e crescer. Então, chega um ponto que é fundamental a pessoa escolher olhar para o financeiro. Então, às vezes o processo comercial e operacional tá beleza, mas o financeiro não. Quando o cara chega para você, qual é o principal ponto que você enxerga que é primordial para o cara começar a se organizar? O que vem, assim, de várias então, na coisas verdade, aí? assim, eu falo que a pessoa quando chega, né, as principais dores a bagunça, tá tudo bagunçado, você não sabe, né? Tem aquela frase, uma música, tá bagunçado, mas tem gerência, é desse tipo. Tá. Que mais? Aí você pergunta, tipo, como que você faz para controlar? Ali, meu amigo, entende? Tem esse cliente meu que ele pagava quando alguém ligava para ele. Sim. Alguém me ligar cobrando, eu pago. Mais ou menos isso. Então, eu vou fazendo algumas perguntas, né? Para saber ali aonde que eu estou botando o meu pé. Então, por exemplo, a pessoa chegou para mim e ele já fala, olha, tem um negócio assim, assim, assado, tá bagunçado e eu preciso organizar. Então, por onde que eu começo? Minha primeira pergunta sempre é, você tem uma conta separada para o teu negócio e para você, pessoa física? Não. 80% das vezes a resposta é não. Eu não tenho. Eu pago tudo da empresa bem bonito. Eu vou pagando, vai chegando, vou pagando tudo lá. Cara, a primeira coisa aí é separar. Quando a gente faz essa separação, a primeira coisa que a pessoa fala assim, tá, mas quanto que eu vou ganhar? Né? Porque você está falando para ela, olha, eu vou te dar um prolabore. A gente vai determinar aqui quanto que é o teu prolabore. Muitas vezes eu fico assustada. Aí entra o lance da consultoria. Mas o prolabore, às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu não tiro nada da empresa. Então, aí você começa, você pega o extrato, você não pega nada, então peraí, então vamos pegar um extrato seu, vamos analisar junto para ver o que está acontecendo aqui? Aí é tipo assim, 2 débitos da empresa, meia dúzia é pessoal. E assim, vai. Aí quando você mostra pra pessoa, ela entra em choque, né? Eu tinha um cliente, o meu primeiro cliente, aconteceu exatamente isso. Aí ele falava assim, a empresa faturava uns 130 mil, mais ou menos. Aí ele, eu tiro 4 mil pra mim. Tá bom, prolabore razoável, né? Pra uma empresa desse porte, a margem dele e tal. Aí na hora que abriu o extrato, ele sacava 4 mil, ele mandava o Pix, o Pix não, na época era TED, né? Mandava a TED pra conta dele, aí na hora que você puxa o extrato tinha lá... um monte de coisa. 13 mil reais. 15 mil reais. Então, aí o que acontece? Tipo, a pessoa, ela acha, né, que ela custa tanto. Aí você prova pra ela que não. Sim. Aí você fala assim, aí a pessoa fala assim, não, mas 5 mil pra mim dá. Então tá bom. Então quer dizer que se eu pegar 5 mil e botar aqui na tua mão hoje, você consegue pagar tuas contas?
Porque daí a gente tem que... Não tem como. Você tem que olhar para a parte... Pelo menos Carol, olho para a parte pessoal da pessoa também. Sim. Porque uma coisa respinga na outra, né? Às vezes você quer... A empresa é reflexo do dono. Se o cara tiver todo cagado na pessoa física, ele não vai dar certo. Consertar o outro, no negócio não vai fluir. Aí eu falo, se eu der 5 mil na tua mão hoje, você paga as suas contas? Aí a pessoa começa a refletir, né? Aí só a escola das crianças é R$2.500. Fala, tá, e aí? Pois é, então Parcela eu falo, carro, a primeira né? coisa, eu sempre faço essa parte das contas. É fundamental. Tá? Isso é fundamental. Hoje, se eu tenho cliente, né, dos clientes que eu tenho, eu sempre vou orientando, porque às vezes escapa. Final de semana, enfim. Mas eu sempre falo, cara, tem aqui o lance do seu Prolabore. Isso, a hora que vai para contabilidade, vai já direto como distribuição de lucro seu, ppp. Tipo assim, eu vou sempre orientando e explicando o motivo. Porque não adianta você só falar não, porque tem gente que não sabe. Exatamente. Tem que ter a consciência, né? Você tem que ir conscientizando do que realmente ela está fazendo. Então, primeira coisa é eu separar as contas. A próxima é, tipo, como que a pessoa se organiza, como que é a organização dela? Aí eu pergunto, tipo assim, como que é? Como que é o seu financeiro lá? Você tem ali um cantinho seu, você tem ali uma pastinha, né, que vai chegando, você vai colocando tudo dentro ali da pastinha AZ, enfim. E vou perguntando ali para a pessoa, porque daí eu já consigo me entender ali o que está acontecendo. Pergunto, tem sistema ou não? Às vezes tem, às vezes não. Às vezes tem sistema, mas não usa. Por quê? O sistema ele só funciona se tiver um dito cujo atrás ali alimentando o sistema, né? O sistema não vai fazer nada sozinho. Mas tem muita gente que compra e fala assim, mas eu achei que fazia tudo sozinho. Exatamente. Né? E assim, é muito louco porque tem alguns pontos que a pessoa não consegue perceber, né? Tipo, que nem você falou do Prolabore lá. Tem empresário que, tipo assim, confunde um pouco até a questão contábil. Então, assim, por exemplo, você fala, quanto que é o Prolabore? Meu contador falou que eu tenho que pagar o mínimo. Não estou perguntando o que você declara como Prolabore. Estou perguntando quanto de dinheiro que você transita na sua conta pessoa física. Porque às vezes a pessoa eles não consegue conectar. Não, tipo, eu pago sobre 2 salários mínimos. Não é isso. Então, tudo bem, eu falo, beleza. Isso é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então me fala quanto que você gira de dinheiro. E a questão do financeiro ali, quando ele tem essa dificuldade mesmo de saber o que é cada coisa, como fazer essa separação, é muito importante ter um apoio até para separar. Porque uma das coisas que eu vejo também quando eu vou fazer os atendimentos é que as pessoas não têm uma ideia de categorização, o que é cada tipo de custo, né? Então, tipo assim, o que é importante para a operação que vai gerar ali o resultado, um custo variável, o que é um custo fixo. Como é que você lida com o cliente nesse aspecto para explicar isso para ele? Então, sabe que eu tenho 2 clientes que é assim, se você pegar o fechamento deles, é fornecedor, né? Um é fornecedor, despesa fixa, despesa variável e o Prolabore. Essas... 4 linhas aí. É tudo isso. Funciona, Márcia, vou ser bem sincera para você. Funciona dentro daquilo, do molde que tá a cabeça dele. Perfeito. Tá? Porque às vezes é uma pessoa que já vem do comércio, sabe ali fazer conta de trás para frente, frente para trás, enfim. Então, tipo, às vezes a gente monta muitas coisas e eu vou chegar no mesmo resultado que esse cara chegou aqui. Acontece isso. Então, eu falo que eu tenho essa situação. Eu já tenho aquele que tem um negócio um pouco maior, entende? Um pouco mais separado. Mas quando realmente você traz essa questão das categorias, né? Por que a gente faz? Separa tudo bonitinho, porque a gente quer montar um fluxo de caixa. Mas o que é o fluxo de caixa? Você tem que explicar, né? Para você saber tudo que você paga num X período, tudo que você recebe, todas as coisas que vão acontecer, se a sua empresa é sazonal ou não. O que é sazonal? Pode ser que, tipo, você venda chocolate. Então, tem épocas que, cara, vai dar um boom. Na Páscoa vai bem, né? Vai dar um boom lá no seu faturamento e vai ter meses que não. Então, a gente precisa desenhar tudo isso. Quando o seu faturamento aumenta muito, várias outras coisas aumentam também.
E, né? Então eu falo assim, a gente tem que ir explicando tudo, do que às vezes você chegar num cara que tem ali 4 categorias e o negócio dele funciona e você falar, cara, tá errado. Eu acho que o ponto ali é o se tá sobrando dinheiro, né? Tá dando lucro. É exatamente isso. Tá Como dando é que tá a lucro, última tá linha tudo ali? certo. Legal. É tipo assim, tá dando lucro, tá tudo certo. Mas aí você explica a importância de ter as categorias, tal. Eu falo assim que hoje, se a pessoa, por exemplo, a pessoa física, tá? Então, tipo assim, a gente entrou ali no nosso banco. Cara, o banco hoje tem a opção de você ficar colocando categoria. É ótimo. Porque quase todos os bancos traz lá um resumão no final do mês e você consegue saber exatamente, né? Perfeito. Tipo, quanto foi na farmácia, quanto foi no supermercado, quanto foi no combustível, enfim. Você consegue pegar ali o seu extrato e vir ali colocando o que é cada coisa. Mas que hora que eu vou fazer isso? Aí é onde todo mundo enrosca. É uma das perguntas também que eu faço quando chega esse cliente pedindo a minha ajuda. Quanto tempo você se dedica para cuidar do seu dinheiro? A resposta muitas vezes não tem. Então, porque, por exemplo, tem gente que olha no extrato, tipo, tem gente que olha toda semana para ver se, tipo assim, cara, eu determinei que eu posso gastar tanto em cada coisa. Eu coloquei que eu posso gastar, tipo, 2.000 de cartão de crédito. Então, toda semana eu tô olhando lá. Eu não preciso ficar olhando se é o café, se é a blusa, se é o cabelo, se é a unha. Eu não preciso ficar olhando isso. Porque eu sei que se eu tiver um limite de R$2.000, eu consigo pagar. E tá tudo certo. Entende? Agora, tem gente que não faz isso. Ela vai fazer lá quando vira o mês. Ou às vezes tem muita gente que não faz. Sim. É a mesma coisa do empreendedor com o financeiro dele. Entende? Ele não tem ali um tempo para ficar analisando o extrato, para ficar vendo ali o que é cada coisa. Ele simplesmente paga a conta. A função dele é essa, ele paga a conta. Mas o que ele vai ganhar se ele tiver ali uma gestão, um controle, um fluxo de caixa simples, um planejamento financeiro simples? O que eu vou ganhar, que retorno eu vou ter se eu me dedicar, tipo, meia hora, 1 hora, Sim. não sei, mas você precisa encontrar. Eu falo que, por exemplo, assim, ó, o CLT, por exemplo, ele trabalha 44 horas na semana. Então, tipo, você trabalha 44 horas na semana para você ganhar aquele X dinheiro. Você não consegue tirar, tipo, 1 hora para cuidar do teu dinheiro? Mas aí gasta 15 horas do mês com rede social, né? Então, eu falo que assim, às vezes a gente, tipo, senta no sofá. Eu falo, cara, às vezes você senta no sofá, você fica ali passando a tela... Cara, presta atenção na hora. Às vezes você começou, tipo, 9 horas da noite. Ah, cara, vou sentar aqui um pouquinho, né? Passar um pouquinho da hora. Você olha 10h30. Você não fez bosta nenhuma. Sim. Você ficou 1h30 mexendo Divagando, no celular, né? Sim. E, tipo assim, você poderia estar fazendo alguma coisa útil por você. Top, é isso mesmo. Eu queria falar um pouco sobre a questão das provisões. Tipo, eu vejo que é algo muito importante também que é muito normal o empresário não fazer nenhuma ideia, né? Tipo assim, um exemplo. Às vezes eu vejo que não dividir as coisas. Então, por exemplo, o cara tem lá uma conta só, onde ele transita todo o dinheiro ali, e aí muitas vezes entra a grana, sai a grana, entra a grana, sai a grana, e tem gente que nem sabe quanto entrou nem quanto saiu, né? Tem muitas empresas, desde a época do banco, chegava assim, viu, e aí, quanto que você fatura? Não sei. Como você não sabe, cara? Tipo, o dinheiro que você vendeu, que entrou, quanto que você recebeu de dinheiro? Ah, sei lá. Mais ou menos. Uns 50. Aí você vai ver, é 75. Ou é 39, sabe? Tipo, não, é muito diferente, porque a pessoa não tem uma base, não sentou para avaliar de fato, né? Ou quanto que você gasta? Qual que é o seu custo médio aí? Às vezes você sabe as parcelas maiores, né? Tipo, a minha folha é mais ou menos 10. Mas é só 10 o que paga pro funcionário, nem sempre não, mas a grande maioria não tem as provisões ali já separadas, né? Ó, tem uns encargos aqui que eu preciso já pensar no futuro, né? Tem muita empresa que eu chego lá e eu falo, tá, mas eu preciso mandar embora o fulano. E por que não manda? Porque eu não tenho dinheiro, ele tá aqui há 10 anos já e se eu for mandar embora, o peso é grande. Você precisa se planejar. Então, né? Assim,
E aí o ponto é, então beleza, como é que eu faço essas projeções, né? Então, tipo, como é que eu faço essas provisões, melhor dizendo? Então, separar esses custos que vão acontecer, que é importante. Então, eu já vi empresas que se endividaram com impostos porque tinha uma gestão porque o cara gastava o imposto na frente, né? Sim. Então, ele achava que o dinheiro do imposto era dele, usava o dinheiro no mês, e no outro mês vendia menos, e aí vinha uma guia lá de 6, 7, 10 mil reais, e o cara não tem 10 conto para pagar o imposto. Deixa para depois. E aí, quando vai ver, tem um buraco gigante lá na frente. Exatamente. Como é que você lida com esse tipo de coisa ali? Então, isso é uma das coisas também que a gente precisa montar, muitas vezes não tem, tá? Sim. Então, a pessoa não consegue ter visibilidade do negócio dela. E quando você coloca isso, né? Então, a gente explica das categorias, papapá, ppp. E daí você tem que montar tudo isso. Então eu falo, cara, quanto custa a tua empresa hoje? Para você manter isso aqui, quanto que ela te custa? Então você tem lá, tipo, eu tenho que pagar aluguel, água, luz, telefone, papapá. Então tá bom, ela te custa tanto para você manter, tá? Você é sozinho ou você tem funcionário? Eu tenho funcionário. Então beleza, é registrado ou não é? Hoje eu oriento até, por exemplo, cara, eu tenho funcionário, mas não tá registrado, não tem problema. A gente faz uma reserva, porque, tipo, se porventura você for mandar esse cara embora, não sei o que, pra não ter problema, você vai fazer a rescisão dele como se ele tivesse registrado. Ponto final. Perfeito. Né? Isso aí eu falo que é indiscutível. Então, tá, quando tem funcionário? Tem funcionário. Custa tanto, porque o funcionário ele tem um custo. Sim. Não é só o salário, tem todos os encargos. Eu falo, você tem que ter ali, né, tipo, tudo bonitinho. Então, tipo assim, o mês de março. Eu cheguei linda, maravilhosa, sou dona da empresa, vou aqui arrebentar. Então, beleza. Você acordou, minha filha, tua empresa custa 20 mil. Isso. Você faturando ou não faturando, ela te custa 20 mil. É assim que funciona. Então, você tem lá tudo que você precisa pagar. É 20 mil só em março? Não, é 20 mil em março, é 20 mil em abril, é 20 mil em maio e assim vai indo. Então, beleza. Ali você já sabe quanto que você precisa faturar, tá? Porque você precisa faturar tanto para pagar tudo isso, aí você tem a sua retirada. Só que para você faturar tudo isso, você tem que comprar produto, senão você não faz. Então, eu quero faturar X aqui, X aqui, X aqui, X aqui. Então, eu tenho que saber quanto que eu vou precisar, de repente, de matéria-prima, enfim, para eu produzir aqui. E tudo isso você vai começando a fazer um desenho. Perfeito. Então, ali o empreendedor, empresário, enfim, ele vai sabendo exatamente aonde que ele está se enfiando. E com muita clareza. Sim. E eu falo que isso é a visibilidade, ele precisa ter. Essa projeção futura é algo que eu vejo que outra coisa que eu fundamental. falo que é, tipo, final do ano, o cara é cliente recente, não contou com 13º. Sim. Ou seja, o cara já entra o ano, né? Começa já o ano, cara, já está endividado com o banco. Sim. Porque teve que recorrer, às vezes, o banco liberou lá um capital de giro, usou cheque especial, no esquema seja que Deus quiser, entendeu? Tipo, o cara vai se enrolando. Então, hoje, quando eu faço um desenho, eu já faço contando quando o fulano vai sair de férias. O fulano vai sair de férias em X momento. Então, tá bom. Então, a gente vai vir aqui e vai colocar as férias do cara. Quais outros planos que você tem para fazer? Eu quero fazer um evento assim, assim, assado. Tá, quanto custa? Custa tanto. A gente põe aqui. Eu quero fazer um almoço assim, assim, assado. Quando? Então, a gente coloca aqui. Então, eu falo assim, você sabe exatamente, né? Tipo assim, tudo que você tem para pagar e quanto você tem que faturar para você arcar com tudo aquilo. É a meta, né? O cara que falou, viu? Metas. A cenourinha aqui, ó. Se você não colocar essa meta aqui de X reais por mês, alguma coisa vai ficar para trás. Sim. Então, assim, e aí às vezes você entender que lá na frente você vai ter um buraco que você vai ter que cobrir por uma ineficiência que você tem agora. Exatamente. Então, é mostrar esse cenário futuro, né? Então, eu, com as dívidas bancárias, eu trabalho esse cenário de uma forma avaliando o tamanho do prejuízo. Então, eu tenho empresa que chega até mim que o cara, tipo assim, tá com um gap de 100 mil reais. Então, tipo, falta 100 mil reais todo mês. Aí você fala, tá, como é que eu vivo? Então, entra 200, eu gasto 300, como é que eu me viro aqui nos 30, né? Tá. Então, a gente projeta, tipo, beleza, então aqui estão 12 meses,
no final do... Se você andar de lado aqui sem aumentar faturamento, você tem um buraco ali de R$1.200.000. E aí? Você tem esse dinheiro da pessoa física para cobrir? Não, não tem. Então tá bom, então vamos pensar aqui na estratégia. E aí reduz o custo e, filho, sua meta de faturamento tá aqui. Se você não faturar tanto, uma hora a conta não fecha. Sim. Não vai fechar mesmo, né? Porque aí joga um pra lá, negocia com o fornecedor. Eu falo que é extremamente importante você mostrar para a pessoa. E eu falo que isso eu monto até na consultoria de pessoa física. Perfeito. Eu monto tal, bonitinho e coloco, porque é para a pessoa exatamente saber. Tipo, quero viajar, quando que você quer ir? Quero ir daqui 2 anos. Então, precisa vir guardando X, né, reais todo mês e tal. E é engraçado até falar, porque eu lembro que uma vez eu fui dar uma consultoria, né? E, tipo, eu percebi que o cara não pegava o que eu tava falando. Eu peguei uma latinha de energético e, por coincidência, quando eu fui olhar o nome da empresa, era uma empresa que eu tinha prestado um serviço. Daí eu falei assim, sabe essa latinha aqui? Então, funciona assim, essa empresa aqui, ela sabe exatamente, por exemplo, quantos milhões de lata ela vai ter que produzir no ano que vem. Ela já sabe isso. Então, ela sabe quantos milhões de latas ela vai produzir, tudo que ela vai precisar para produzir isso daqui, né? Então, tipo assim, ela tá vendo o mercado, ela vê funcionário, você vai ter que fazer hora extra, tipo, ela sabe tudo. A gente consegue pegar esse mesmo cenário e levar para tua pessoa física. É a mesma coisa, não muda. A gente só mudou o cenário, mas o objetivo daquele tipo de organização é o mesmo. Nossa, perfeito. Ó, me veio 2 histórias aqui na cabeça. No caso da pessoa física, eu atendi uma vez um engenheiro, ele ganhava, deixa eu lembrar aqui, R$16.000. Beleza. Perdão, R$6.000. Ele ganhava R$6.000. Beleza, ó, tiro R$6.000 aqui e tal. Aí... eu negociei a dívida dele no banco, tá? A gente resolveu lá e tal. E aí, na hora que ele falou, agora eu quero planejar não quero mais me endividar, então me ajuda aqui. Aí eu peguei a planilha, vamos lá então, quanto que você ganha, o que são de custo fixo? Aí ele colocou lá, beleza, coloquei na planilha dos custos fixos. Tá, mas agora em janeiro, eu tenho que pagar PVA do carro, pagar PTU e tal, começou a colocar. Aí eu vou precisar também, eu quero casar, então vai ter aqui um dinheiro para guardar para casar, tá bom, coloca lá. Resumindo a história, foi colocando todas as despesas, eu vou pra praia com a minha noiva, então vai ter mais um dinheiro aqui. Na hora que acabou o mês... Meu Deus do céu. Deu R$13.000 o primeiro mês de janeiro dele. Eu falei, então, ou você começa a fazer um serviço extra aí pra ganhar 13 mil, ou você vai ter que encurtar aqui um monte de coisa, porque... E aí foi assim que ele entrou nos cartões de crédito dos limites, que ele não tinha essa visão, então é um negócio muito louco. Márcio, até completando agora uma coisa que você falou, né, que você falou do lance do casamento. Atendi uma vez uma moça que também fez um pedido de socorro. E qual que era a situação dela? Gente, pode ser que a gente mude, né, um pouquinho, mas a gente já mas volta. É de organização financeira. Tudo e certo. Olha só, ela me trouxe lá, tal. O que ela fazia? Ela já ganhava bem, tá? Então, ela tinha ali as contas que ela pagava, não eram contas baixas, eram valores consideráveis, tal. Mas, enfim, tava ali, tava indo. Aonde era o gap dela? Então, tipo assim, ela tinha um salário legal e ela vendia super bem e daí ela tinha uma comissão muito alta. Só que ela nunca via a cor dessa comissão, né? Porque, tipo, quando virava o mês e ela via que ela batia a comissão e ela falava, puta, vai cair 10 mil na minha conta, ela já gastava no cartão de crédito. Nossa. Ou seja, quando caía de fato o dinheiro na conta dela, ele já estava totalmente comprometido para pagar a fatura do cartão. Então, não tinha aquele prazer de tipo, puta que pariu, tem dinheiro na minha conta, né? Gente, é prazeroso ter dinheiro na conta, né? Enfim, conversa vai, conversa vem, papapá, pepepé, porque daí eu tenho que tentar descobrir em que momento que a pessoa, entende, o negócio saiu da linha. E se em algum momento ela teve algo que ela fez de muito bom, de muito legal, que ela conseguiu se organizar financeiramente para atingir um objetivo X. E ela me revelou que foi o casamento. Fez um casamento de R$100 mil. Então, gente, porra, casamento de 100 mil, sem conto, né?
Casamento bacana, né? E ela falou que conseguiu se organizar por X período, ela e o noivo, que, tipo, no dia do casamento não tinha uma conta, que tava tudo pago. E ela falou, cara, meu casamento custou 100 mil reais. E eu falei assim, e o que você fez lá atrás que você conseguiu que você não consegue fazer agora? Isso, top. Eu sempre falo esse exemplo do casamento, porque aí é aquela questão da mentalidade, né, e da emoção. É o valor que a pessoa dá, é algo tão importante que aí ela paga o preço, ela foca, ela bota uma energia. E aí quando acaba, parece que quando casa a pessoa desiste. Tipo, beleza, consegui o topo aqui. E no caso dela, ela entendeu que o maior gap dela tava nesse lance. Entendi. Do tipo assim, ela atingia a comissão dela, ela entendia, tipo, bora comemorar. E isso é uma crença, né? Porque a pessoa não tinha uma crença de merecimento, então ganhava grana. E aí, tipo assim, nossa, eu nem posso ficar com dinheiro, então deixa eu gastar antes de ver o dinheiro. Ela acha que ela não merece aquilo, né? Então assim, isso é um negócio muito que é o dinheiro emocional, né? E aí a questão da organização, eu falo muito do banco, por causa das dívidas bancárias e tal, e porque trabalhei lá também, mas uma coisa que eu sempre admirei é o processo de gestão dos bancos. É muito top, assim, tipo, o banco em janeiro, pelo menos o banco que eu atuei, mas eu sei que os outros também fazem isso, o gerente geral recebe o orçamento. Então o banco já manda para ele o ano inteiro, tipo assim, ó, sua meta de consórcio, de previdência, de investimento, os seus custos, então você tem uma meta que você pode gastar com um copinho de água X mil reais, com papel, então ele já tem um plano de ação do ano todo. Inclusive, se ele vai continuar no emprego dele, se ele fizer um bom trabalho, um péssimo trabalho, ou não, né? E também, qual é a recompensa no final? Ó, você vai ganhar um prêmio se você tiver esses indicadores aqui. Então, o banco manda. O banco tinha lá quantas folhas de sulfite você gastava no mês. Tipo assim, ó, esse mês você gastou X folhas de sulfite, porque tinha um controle. E eu falo que eles controlam muito, por isso que tem muito lucro. Não é só os juros absurdos. Sim. É a gestão mesmo, de controlar o dinheiro, organizar tal e fazer, que qualquer empresário pode fazer menor. Sim. O banco tem um prédio inteiro lá com um monte de gente que faz as coisas, mas é porque ele é muito grande também, né? Então, as empresas podem se organizar de uma forma parecida, similar, desde que ele tenha esse objetivo de, onde eu quero chegar no longo prazo, qual é o preço que eu vou ter que pagar, então se eu quero casar e eu quero ter um futuro lá na frente, como é que eu quero fazer? Porque tem muito empresário que tem 10, 20, 30 anos de negócio e o cara não tem um plano ainda para ele parar. Não sobrou dinheiro para ele se aposentar. Ele não pensou num negócio. Ou seja, ele fala assim, eu vou ter que continuar trabalhando o resto pra da vida, sempre, né? Exatamente. Então, tipo assim, aí às vezes o negócio tá, tipo, um negócio quase falido ou desorganizado, que aí o filho vai assumir para ajudar o pai que tá velho já, que não consegue fazer, só por obrigação. O filho às vezes nem quer, nem tem aptidão, não gosta, não tem a motivação. E aí por isso que quebra. Muita empresa quebra por conta disso. E aí o ponto de ter essas projeções, né, que a gente tava conversando, o cara tipo assim, beleza, se eu guardar um pouquinho por mês aqui, no final do ano vai ter dinheiro. Sim. Né? Tipo assim, e como é que você enxerga assim, qual que é o principal erro do empresário, na sua opinião, na hora de fazer essa organização financeira? A questão da pessoa não conseguir tirar um tempo para fazer aquilo. Legal. A pessoa não consegue, é inacreditável. Inacreditável. Fala assim, cara, você não tem 15 minutos? Você não consegue? É sério mesmo isso? Eu tenho cliente que eu tenho, tipo, fechamento hoje. Hoje já pego minha relação, né? E venho lá, tipo, esse aqui eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, não sei o quê, pau. Então eu falo que nem o lance do faturamento. O lance do faturamento, fechou o mês, você já sabe se você atingiu a meta ou não. É isso. Ponto final. Então eu falo assim, você tem que vir ali fazendo cheque. E às vezes você tá com tópicos ali que já faz 15 dias que você tá cobrando a pessoa e a pessoa não consegue. Eu falo, cara, não consegue ver? Mas às vezes ela não quer olhar, né? Porque a resposta que ela vai ter não é positiva. Então, mas eu falo que o grande problema das pessoas hoje é a organização de tempo. Então, tipo, elas não conseguem organizar um X período do dia, um X período da semana e falar, fulana, beleza, ou você vem aqui, a gente faz junto, ou eu vou ligar meu computador, X horário, eu e você, e a gente só vai ver isso e, enfim.
Já pega, resolve e morre o assunto. Mas é o X do bendito do tempo. Por isso que é interessante isso que você está falando. Por isso que é importante também uma consultoria, uma mentoria, alguém junto. Porque o cara, ele tá... Por exemplo, quando o cara paga, a maioria das vezes, né? Tem vezes que nem isso aí, nem pagando, o cara dá o valor, né? Mas às vezes, tipo assim, o cara tá pagando... E aí, naquele momento, ele tem um compromisso. Beleza, então eu conversei, ó, tenho uma reunião com a Carol, vou sentar com ela ali. Então é aquele momento que ele vai ter, tipo, vai reservar a agenda para ele ter essa obrigação de fazer, porque você tá destinando o seu tempo e não atender ele. E aí, talvez é o ponto que ele possa organizar. Então, a consultoria ajuda até nisso, né? Do cara, tipo, ter um compromisso e poder botar a mão naquele momento. E, Márcio, vale até falar aqui uma coisa que, por exemplo, eu já cheguei a rescindir contrato com o cliente, porque, por exemplo, chegava naquele dia, naquele horário, meia hora antes a pessoa desmarcava. Ok, uma semana. Na outra semana, a pessoa também desmarcava. Entende? Aí você vai... A gente é fera em rebolar para resolver as coisas, né? Cara, então vamos fazer esse caminho. Aí você vê que não dá certo. Aí você fala, vamos tentar esse daqui. E né, você vai indo. E nisso passa uma semana, passa 2 semanas, passa 3 semanas. Aí na 4ª semana, tipo, já vai virar um mês. Aí a pessoa fala assim, ai, mas não dá para você fazer o fechamento com as notinhas do supermercado que eu guardei? Não dá. Caramba, difícil. Entende? Porque eu falo assim, cara, a gente se organizou, definiu um dia, que era um dia bom para a pessoa, que deu certo a agenda, 1 horinha na semana para fazer, tipo, você vai sentar aí, você daí, eu de cá, arrepia aqui, faz tudo o que precisa e o negócio vem rodando bonitinho. Fechou o mês, você tem o resultado. Você sabe se deu lucro, se deu prejuízo, morreu o assunto. Porque a gente está fazendo toda semana bonitinho. E aí ela tem tempo para tomar decisão, para agir, né, para mudar, para melhorar. Então eu falo que assim, se a pessoa não tem tempo para fazer coisas simples... Entende? Que, tipo, no meu caso, a pessoa não tem tempo para cuidar do dinheiro dela, que a maior interessada é ela. Eu falei assim, pô, eu não posso fazer nada então, né? Assim, por isso que a gente fala muito aqui nas empresas, a gente tem sempre 3 pontos. A gente fala que o método 3G lá, que é falar gestão das emoções, gestão do dinheiro e gestão aí ou dos investimentos ou das dívidas, né? E sempre pega nesse lado emocional da mentalidade, que é um ponto que você trouxe no começo aqui do nosso encontro, porque o que pega esse cara nesse momento, ele sabe que ele tem que olhar o tempo, que ele tem que olhar, que ele precisa criar um plano de ação, às vezes contratar alguém ou mandar alguém embora, só que o que pega as crenças dele, o controle emocional, que às vezes ele não consegue chegar e como é que eu vou olhar, né? Então, tipo assim, tem cliente que o cara não consegue abrir a fatura do cartão. Ou gente, montar uma planilha, tipo assim, ó. É louco, mas acontece muito. Abre a planilha, cadê? Vamos lá, vamos olhar junto aqui. O cara, tipo, ele foge, porque é mais fácil fugir da dor do que enfrentá-la, Sim. né? E aí é muito triste. E é um problema que cresce de uma maneira, tipo, você tá alimentando um monstro, né? Quando você vai fugindo, né? Você não consegue enxergar. Muito top. Essa questão da mentalidade que você trouxe, eu penso que é o pilar ali que vai dar muita base para o empresário conseguir virar a chave. E muitas vezes ele realmente vai precisar de um apoio. Então, às vezes é um apoio psicológico, ou ele entender o padrão dele, por que ele está fazendo aquilo, qual que é o problema dele. Às vezes é um gatilho, tipo, de um sócio, da esposa, do marido, ou ele mesmo, sei lá, de família, assim, né? Era isso que eu ia falar pra você, porque vem muito da criação, né? De como essa pessoa foi criada. Como foi a introdução com relação ao dinheiro. O dinheiro é, tipo, a forma de controlar esse dinheiro, né? Como que isso foi introduzido na vida dessa pessoa, porque ela não consegue desenrolar. Sim. Então, eu tenho situações onde a pessoa realmente não consegue olhar o extrato. É louco, mas acontece muito. E você pensa, nossa, mas sério? É sério. Então, eu dou, às vezes, atividade, não dou logo de cara. Por quê? Porque eu sei que vai causar um desconforto. Vai causar um desconforto, essa pessoa não vai evoluir.
Legal. Não vai. Então, eu falo, tem que ser por etapas. Então, eu venho dando pequenas atividades. Então, eu falo, entra lá na sua fatura do seu cartão, escreve para mim o que é cada coisa. Então, eu faço ela a entrar para ela ver o que ela gastou, porque daí ela vai ver que tem coisa que tem lá que ela, tipo, putz, não sei o que é isso. Legal. E a pessoa vai ficar batendo a cabeça. Ela fala, poxa, tô gastando e não sei o que eu tô gastando, entendeu? Então, eu vou dando pequenas atividades para a pessoa. Mas eu falo que, tipo, esse lance da mentalidade, né? E você lidar com as emoções. Então, eu pego N situações. Então, tem a situação da pessoa que não consegue abrir um extrato. Da pessoa que, tipo, pega uma planilha e tá tudo... muita linha, muito colorido, muito número, que não sei o que para nós é uma coisa muito óbvia, mas tem pessoas que quando ela se depara com aquela situação, ela bloqueia. Sim. Ela não consegue desenrolar a partir daquilo. Então, eu falo assim, tem N situações, mas eu falo, a gente tem que vir trabalhando com essa pessoa desde lá de trás, independente. Eu falo pessoa de modo geral, Sim, físico, sim. jurídico, enfim. Para você entender o porquê que chegou num determinado momento, ela criou ali uma barreira que a gente precisa identificar, tal, trabalhar isso para a gente conseguir deslanchar. Perfeito. Só que tem muitas vezes, que é o que você falou, essa pessoa ela pode ter acontecido várias situações aí na vida dela que só nós, como consultores financeiros, a gente não consegue quebrar isso. Aí precisa realmente da ajuda de um profissional. Porque o ponto é que tem coisa que... Tipo, é até legal um ponto falar. Tipo assim, muitas vezes tem empresários, clientes, pessoa física ou jurídica, não importa. O cara acha que, tipo assim, vou contratar um consultor, ele vai resolver meu problema. Tipo, ele é a solução de tudo, né? Não Tipo, é. E aí, tipo assim, peraí, mas se você não faturar mais... Não adianta você me pagar para eu vir aqui olhar os seus números, que muitas vezes não vai melhorar. Posso colocar colorido aqui a planilha, mas ela não vai ficar positiva se você não tiver mais dinheiro entrando. Um ponto. Ou se você não tomar decisões específicas, tipo assim, teve empresa que eu atendi que, tipo, eu fiz o histórico lá, você gasta 40 mil reais. Fiz um plano de economia que ia se transformar em 17. Uhum. Então de 40 vir para 17 vai encaixar. Você vai precisar fazer essas decisões aqui. Então, assim, só para você ter uma ideia, para mudar o escritório, ligar para o dono do outra sala e falar, viu, vou cancelar esse segundo imóvel aqui. Demorou 4 meses. E não era 4 meses porque, tipo assim, nossa, tem que tirar a máquina, eu vou negociar com o dono. Era porque decidi falar com a pessoa e nossa, vou ter que pedir pro cara falar que eu tô saindo, porque eu tô sem grana. Sei lá, qualquer motivo, ficou nessa inércia. E a gente, assim, toda semana, você falou, vou falar. Você falou, vou falar. Você falou, então, tipo, a empresa não é minha, o custo é seu. Uhum. Você tem que agir. Ou desligar alguém, ou cancelar com alguém. Então é muito duro, porque você tem um número, você tem o plano, e nem sempre o cara age por conta que pega numa questão psicológica ali. E eu falo que, tipo assim, eu tenho, né? Então, beleza, você começa ali a desenrolar, tal, um trabalho com uma pessoa, tal, e você tem ali uma lista, né, de tarefas. Então, tem aquelas tarefas que realmente você tem que cumprir toda semana, tem tarefa que é uma vez por mês, enfim. Isso a gente sempre faz, dá uma lista de desejos, de coisas, de melhorias e blá, blá, blá. Então, tem a outra lista, né? E a gente sempre vai fazendo um check, né? Para ver se a pessoa tá desenrolando. E muitas vezes as pessoas, elas param nessa questão de tipo assim, cara, eu tenho que tomar uma decisão para eu conseguir resolver X ponto aqui. E esse tomar a decisão é algo extremamente difícil. É igual lá no começo que a gente estava falando, né? Tipo, o que de fato eu estou fazendo aqui? Para onde de fato eu quero ir? Perfeito. Então, tipo assim, você tem lá um negócio que é simples, é só falar. Mas a pessoa tem um bloqueio. E demora meses para tomar uma decisão. É difícil, mas é importante esse ponto. E para a gente ir para o nosso final aqui... Final vai ser tão bom conversando. Então, se deixar, a gente vira o corujão aqui do podcast. Daqui a pouco o Bruno corta a gente. É mesmo. Viu? É assim, ó. O que você pode trazer de forma prática, assim, para o empresário
ter uma mudança, assim, tipo, talvez um ponto de mentalidade, talvez um ponto de um cronograma que ele pode seguir, que você vê que são pequenas mudanças que já geram um resultado no negócio dele. O que você Márcia, pode assim, sugerir? eu, como o meu trabalho, eu sempre vou por esse lado da mudança da mentalidade, Legal. né? Então, eu sempre vou perguntar, tipo, faz sentido isso para você? É exatamente isso que você quer? Você tá imaginando uma coisa diferente para tua vida, né? Precisa fazer sentido. Sim. Acho que toda movimentação precisa fazer sentido para a pessoa, para ela saber exatamente para onde ela quer ir. Então, por exemplo, eu tenho um caso que eu fiz com ele, que eu vi que, tipo, putz, cara, tem um puta de um potencial, né? Eu precisava encontrar um momento da virada da chave dele. Porque eu falo assim, comigo funcionou isso e acabou sendo uma coisa que eu aplico na minha consultoria. Eu falei assim, a gente precisa conseguir identificar, por isso que eu sempre vou conversando, vou ali fazendo perguntas, volto lá para trás, pergunto o que a pessoa quer, se faz sentido para ela e tal. Porque nesse dela ir falando, a gente consegue identificar, tipo, é aí. É ali que eu preciso trabalhar. Então, por exemplo, eu tive essa pessoa que eu vi que tinha um puta de um potencial. Falei, ok, que tinha várias coisas para ele aprender, não tem problema. Falei assim, mas ele precisava saber que, tipo, hoje no mercado, no YouTube, enfim, tem um monte de conteúdo, tem um monte de podcast. Meu, tem muita gente boa com muito conteúdo gratuito por aí. Com certeza. Eu falei, eu precisava fazer um jeito dessa pessoa ir atrás dessas informações. Enxergar isso, de enxergar. Legal. Falei, meu filho, tá aqui, tá ali, vai lá. Sim. Então, eu falo que esse lance da mentalidade, eu, por exemplo, consigo identificar aonde está o gap e aonde que é exatamente o momento de eu ligar essa chavinha da pessoa. Para a pessoa entender que, tipo assim, toda essa minha vida, que sentido ela tem? O que mais eu preciso fazer? Entendeu? E daí ela fala assim, cara, é isso, eu tenho potencial, tenho força de vontade, quero aprender, quero que o meu negócio que hoje está aqui chegue lá na frente. O que eu preciso fazer? Estudar. Perfeito. Exatamente. E atrás da informação. Porque toda hora você vai ficar pagando alguém para vir aqui falar para você o que você tem que fazer. Você também pode ir atrás da informação. Então, tipo, hoje, para mim, eu sempre oriento as pessoas, eu falo que é a Carol que era a gestora lá no passado. Eu sempre orientava o meu time, que tipo assim, gente, tá trabalhando aqui com um olho lá no LinkedIn para você saber o que tem de novo dentro da nossa profissão, porque a gente precisa estar atento. Você está em movimento, né? Tipo, se atualizando. Então, tem que estar sempre atualizado. Então, hoje eu falo para qualquer pessoa que eu vá atender, que eu falo, cara, é um olho aqui, o outro para saber se, tipo, tudo esse movimento faz sentido para você, e o outro olho é no mercado. Perfeito. E ir atrás de informação. Você trouxe o ouro aqui, tipo, porque tem muito empresário que ele tá tão focado no negócio dele que ele não consegue olhar para o mercado. Ele, tipo assim, ele não vê o futuro, ele não vê o concorrente. Então, e hoje se cobra muito isso, tipo assim, consultor financeiro tem um monte. Sim. Mas, tipo assim, tem o consultor financeiro que é especializado em dívida bancária, tem a pessoa que gosta de pegar na mão e fala, cara, vem comigo. Não é aquele termo, né? Vem comigo que é sucesso, mais ou menos. Mas eu falo assim, vem comigo que eu vou te orientar exatamente para onde você tem que ir. Então, eu falo assim, hoje se cobra muito de você ter um diferencial. Que é isso que a gente acaba ganhando destaque. Exatamente. Por isso que eu falo, as pessoas têm que ter esse olho para o mercado para saber, cara, eu tô igual a todo mundo ou eu tenho o poder de ter um plus a mais. Porque a pessoa chega num ponto e fala assim, cara, mas você nunca olhou pro seu concorrente, ver quanto que ele cobra, como ele cobra, que às vezes tipo, o cara tem um modelo ali de pagamento, eu só posso receber em X, mas seu concorrente às vezes está ganhando o mercado que ele está fazendo em 12 vezes. Mas aí você olha assim, mas eu vou fazer igual, mas faz as contas, porque às vezes ele está perdendo dinheiro lá, e você já pensou, então tem que ter uma visão mais macro ali para conseguir crescer. Então, e é um ponto que eu sempre trabalho no podcast que eu falei várias vezes e eu vou repetir sempre, que
ser empresário, a pessoa precisa se especializar. Sim. Então, assim, e não é fazer claro, a faculdade pode ajudar com certeza, mas é se especializar de, tipo, trabalhar, entender que é uma profissão, eu estou aqui gerindo o meu negócio e eu preciso ter mais conhecimento. Porque é só conhecimento que vai ajudar. Volta no assunto de, tipo assim, colocar o financeiro na mão de uma outra pessoa para cuidar, porque eu não tenho confiança. Ou seja, fica a pessoa limitada, né? Tipo, não tem uma visibilidade, contrata o outro que também não tem. Sim. Mas eu falo que, tipo, e aí o negócio não deslancha. Então eu falo, a pessoa precisa ir atrás da informação. Sim. Então hoje, por exemplo, o trabalho que eu ofereço, eu mostro para a pessoa, tipo, ó, seu resultado tá aqui, isso veio daqui, isso veio daqui. Se você quiser a informação, você vai entrar aqui, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Porque eu falo assim, a pessoa precisa entender como é que você fez para chegar naquilo. Ótimo, esse é o caminho. Então, assim, saber o que é e aí tomar decisões rápido de forma estratégica, né? Sim. Então, ter uma visão de futuro aí. Muito bom, muito bom. E qual que é o último, antes de você falar qual que é o seu último recado, seu último insight, seu último ensinamento aqui, como é que as pessoas te encontram aí nas redes sociais, quem quiser conhecer mais o seu trabalho também, como é que a pessoa bom, no Instagram, Carolina Lima Finanças. Tá. No LinkedIn, Carolina Lima Finanças, se eu não me engano, também vai aparecer esse. Facebook, na verdade, Carolina Lima Finanças virou uma epidemia, né? Tá igual para do quanto é lado. Porque, na verdade, se for procurar como o nome da minha empresa, que é o CL Finance, não vai encontrar. Por enquanto, ainda estão todos Carolina Lima Finanças, porque estamos passando aí por uma série de mudanças. Legal, tem coisa nova por aí, então fica curioso. Tem coisas novas indo por aí. Legal, muito bom. E qual que é o último insight que você traz aí para quem acompanha a gente até aqui? O que você deixa de mensagem final? É extremamente importante a gente sempre estar alinhado com o nosso propósito, sempre se perguntar se aquilo que a gente está vivendo, passando, enfim, faz sentido para a gente. Tá? Se não faz sentido, pare e recomeça. A vida tá em constante transformação. Tenha muita esperança, muita positividade e nunca pare de correr atrás dos seus sonhos. Ai, que legal. Isso. Top, incrível. Adorei. Foi muito produtivo. Assim, é um assunto que se deixar, a gente vai longe. Mas nada que um próximo episódio a gente não possa falar mais, com certeza. Se você gostou do conteúdo da Carol, coloca nos comentários lá para ela voltar falando de outro assunto sobre finanças também, que eu tenho certeza que tem bastante coisa para compartilhar. Você me encontra em Márcio Carribeiro em todas as redes sociais. Tem também o Instagram do podcast Mais Do Que Finanças, então vai lá no Instagram e siga lá também para você ter aí todos os episódios. Toda vez a gente posta lá a capa do episódio com o convidado, tudo certinho ali. E também você encontra conteúdo sobre dívidas bancárias lá na Sem Dívidas Bancárias, que vai ser específico para você negociar suas dívidas com desconto. Beleza? Quero te agradecer pelo tempo que você ficou com a gente aqui. Agradecer a Carol mais uma vez aí pelo episódio incrível. E já fica o convite para você acompanhar os outros 35 convidados que vieram aqui. Como a Carol, trouxeram bastante conteúdo, várias áreas distintas aí sobre empreendedorismo, investimentos, cases de sucesso, empresários que estão dando certo tanto no offline como no online. Então, vai lá, acompanha a maratona. E o nosso canal aqui no YouTube tem conteúdo aí semanal para você sobre finanças, empreendedorismo e autoconhecimento. Obrigado por hoje, obrigado, Carol. Te encontro no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.